Ano novo, feliz ano novo, chegou a hora de caminhar na direção de um novo tempo. Mas a gente pergunta, será que o novo tempo é tão novo assim? Na verdade, para olhar para o futuro, nós precisamos dar uma olhada no passado. Eu acho tão interessante porque essa caminhada através do tempo, ela foi ensinada a nós pelo grande Senhor, o Deus da história. E me chama a atenção ver que o povo de Deus sempre enfrentou dificuldades especiais. Me vem à mente, por exemplo, o que acontece com o povo de Judá no momento em que eles passam pela situação mais difícil, eles perdem tudo que eles tinham, perdem a terra, perdem Jerusalém, o templo, vão para o exílio, depois tem que retomar e caminhar novamente. Ou a igreja de Cristo Jesus, que aguarda a chegada do reino definitivo, perseguida no Império Romano, aguardando a vinda, achando que o reino vai começar logo. É interessante que a gente descobre que Deus é o Senhor da história e quebra as nossas expectativas. Mas por que isso é tão importante e tão valioso? Porque através das experiências difíceis, nós conseguimos entender melhor quem Deus é, quem é o nosso próximo e quem nós somos. Porque não dá para caminhar na direção de um ano novo se você não tiver o seu interior renovado através de um importante aprendizado. A gente entende uma série de coisas de maneira diferente e agora de maneira profunda e consegue caminhar numa direção onde é possível, vamos usar uma palavra diferente aqui, fazer um remaking de nós mesmos. Então veja bem, quando o povo volta para a terra, eles têm que olhar tudo de novo, eles têm que caminhar na direção de um recomeço. Eles até choram quando olham para o passado e falam, puxa, esse tempo era tão bonito e glorioso. A gente vê a igreja primitiva sofrendo na mão da perseguição romana, mas conseguindo olhar para frente, recebendo de Deus consolo e esperança. E o que a gente descobre? Onde é que está o segredo do ano novo? O segredo do ano novo não está no ano novo, não está na mudança de calendário, não está simplesmente na mudança de roupas e nas festas que a gente faz para encarar uma nova realidade. Só pode ir adiante nesse ano novo caminhando para o futuro quem teve de Deus na sua vida o trabalho para fazer dessa pessoa alguém renovada, mudada. Pessoa nova, ano novo. Pessoa mudada, cenário promissor. Quando Deus trabalha a nossa vida e coloca a gente na balança, aí sim, vamos para frente com muita esperança. Feliz Ano Novo! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos sejam muito bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Você é nosso convidado especial e a divulgar esse material, multiplica, convida seus amigos, convida a família e vem louvar com a gente.
2022, a IBNU continua a todo vapor. E você, convidado a estar em sintonia conosco, e saiba que este ano será o ano da Bíblia, o nosso ensino, o nosso enfoque de aprendizado vai ser um aprofundamento nas Escrituras. Durante este último ano de 2021, fizemos aí o nosso curso de Teologia Missional, foi muito bom, tivemos aí centenas e centenas de pessoas participando, e o foco será no aprofundamento das Escrituras Sagradas, então fique ligado, não deixe de participar. Nós estamos com as nossas celebrações online funcionando o tempo todo, bem como as nossas lives. Todo dia praticamente você tem um conteúdo novo à disposição aqui na IBNU. Então, por favor, se inscreva no canal, seja nosso parceiro, curta, multiplique, envie para os seus contatos, seus amigos. Vamos divulgar aí o reino de Deus com toda a força e determinação. Mas falando das nossas atividades presenciais, estamos aqui com a nossa celebração online, porque não teremos a nossa celebração presencial hoje no WTC São Paulo. O prédio está ali numa situação de manutenção e, portanto, hoje não foi possível esse encontro presencial, que seria o nosso primeiro do ano. Mas no domingo que vem, dia 16 de janeiro, às 10h30, teremos a nossa celebração presencial no WTC. Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana debaixo da sua graça, recebam o nosso abraço e que este ano seja um ano de ação especial do Senhor na vida do seu povo e na expansão do reino de Deus. Deus nos abençoe.
história, povo, raça ou nação. De Jesus vem vida nova, pois só nele a redenção. E assim juntos seremos uma voz em comunhão, dando a ele nossa vida e a nossa adoração. Não importa o sotaque, o costume, a tradição, o que Deus quer que tenhamos é Jesus no coração. Não importa a sua origem, não importa a sua cor, o que Deus quer que vivamos é o verdadeiro amor. O amor, Jesus. E nesse momento da nossa celebração, nós queremos orar por você. Então, nesse momento, se você, aí da onde você está mesmo, na sua casa, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, se conecte com Deus, coloque para Ele, diante dEle, a sua necessidade, aquilo que está acontecendo, seja um motivo de enfermidade, seja trabalho, seja o que for. Se conecte agora, fale com Deus, coloque todos esses pedidos diante dEle. Senhor, queremos nesse momento colocar a vida de cada um que está nos assistindo nesse momento e pedindo que o Senhor abençoe a vida, abençoe a família, abençoe o ministério, abençoe, Senhor, as necessidades de cada um, no sentido de dar direção de como cada família deve viver nesse mundo. Se há uma necessidade de cura, Pai, que o Senhor mesmo possa ser esse grande médico que nós cremos, aquele que é o doador da vida e aquele que tem todo o poder para curar qualquer enfermidade. Se é uma situação de falta de emprego, que o Senhor possa abrir portas para que a pessoa possa ter o seu sustento, para que a pessoa possa manter a sua vida em estabilidade. Também pedimos, Senhor, que o Senhor coloque no coração de cada um de nós o desejo ardente de sempre te servir, de estar conectado à sua igreja, alinhado com o Senhor e com o seu propósito. Que o Senhor sempre nos guie em todos os momentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor.
Olá amigos, aqui é o missionário Zé da Água. Hoje eu estou com a minha esposa Marcela. Nós somos missionários no sertão do Piauí e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Nesses últimos anos, apesar das dificuldades que o mundo inteiro tem vivido, a gente viu um grande avanço da Igreja do Senhor no sertão. A minha esposa trabalha com crianças e nesses últimos meses foram possíveis fazer diversos trabalhos com centenas de crianças no sertão. A gente conseguiu implantar mais de 7 igrejas naquela região e também fazer um trabalho de transformação social que tem sido referência em todo o país. E a gente quer louvar o Senhor, porque apesar das dificuldades e desafios, a Igreja do Senhor continua avançando no sertão e em todo o mundo. E isso acontece porque o corpo está unido, focado em fazer a vontade de Deus. E nesse dia de celebração, a gente quer mais uma vez louvar o Senhor, porque Ele é o dono da missão. Eles têm nos chamado para participar disso e é uma alegria ver o crescimento e a expansão desse trabalho. Agradecemos você também que tem participado da missão, seja orando, contribuindo. Em breve você vai poder também ir até o sertão e conhecer de perto tudo o que tem acontecido. E louvamos mais uma vez ao Senhor, porque Ele tem aberto portas e feito com que coisas incríveis aconteçam nesse lugar. Então, agradecemos ao Senhor e sabemos que o que Ele tem feito no sertão, Ele pode fazer em qualquer lugar do mundo. Basta que a igreja seja obediente e faça a vontade dEle. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Neste novo ano que se inicia, nós queremos continuar a agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem nos dado. E aqui vai a nossa gratidão de coração. A IBNU conseguiu levantar um bom valor para ajudar os necessitados das chuvas na Bahia, em parceria com a AME. Agradecemos aqueles que enviaram suas doações, as suas ofertas e nos ajudaram a socorrer quem estava nessa situação de calamidade. E nós queremos prosseguir com o nosso projeto do Reino de Deus e queremos convidar você a fazer parte disso, com os nossos projetos missionários, humanitários, na cidade de São Paulo, em vários lugares do Brasil, no mundo, nos ajudando a disseminar a palavra de Deus, a mensagem bíblica, o ensino equilibrado, aprofundado e as ações no reino de Deus, tanto no contexto missionário como humanitário. Então agora nós temos esta oportunidade. Você pode nos ajudar com seus dízimos, ofertas, contribuições, doações e nós convidamos você a fazer isso porque aqui está uma organização séria e que está absolutamente dedicada à expansão do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Todas as pessoas que assim o desejarem serão aqui bem-vindas com as suas contribuições para o reino de Deus. E queremos agradecer a Deus. Na verdade, todos esses recursos são aqui oferecidos a Deus e dedicados a Ele, por isso vamos fazer isso por meio de uma oração. E você tem os caminhos para mandar a sua oferta, a sua contribuição, que aliás você pode até mesmo escolher um projeto específico e dizer, olha, eu sinto no meu coração de enviar para este projeto e isso será atendido. Então oremos nesse momento. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus nós te adoramos nesta hora e aqui estão os nossos recursos, aquilo que é sinal de gratidão daquilo que o Senhor tem nos dado e nós oferecemos a Ti, pedindo que o Senhor abençoe, nos dê sabedoria, nos dê capacidade de utilização desses recursos para a Tua honra, para a Tua glória e para a expansão do reino de Deus e para a demonstração dessa graça de Cristo concreta na vida das pessoas que precisam da ministração da Tua palavra ou da ação dos Teus filhos. Te louvamos, te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Tu és a
minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E agora, na nossa celebração, nós vamos para o nosso momento da reflexão. Foi muito bom tudo que já pudemos aprender e viver nesse momento, tudo aquilo que pudemos cantar e colocar diante de Deus as nossas orações, colocar diante dele a nossa adoração, mas agora queremos nos concentrar um pouquinho naquilo que vem a ser a reflexão da palavra de Deus, de um pequeno trecho que Paulo nos escreve no capítulo 5 do livro que ele escreve aos Romanos. E o tema da nossa reflexão hoje é paz e esperança só através de mudança. E o que nós queremos basicamente colocar para vocês nesta manhã é o seguinte: nós estamos hoje no dia 9 de janeiro de 2022 e talvez, mesmo com esse pouco tempo que este ano de 2022 aconteceu, talvez algum pequena chama ou uma pequena questão de desesperança já pode estar entrando no seu coração. Talvez até porque para muitas pessoas parece que essa mudança do calendário traz algumas coisas meio místicas aí, ou traz uma expectativa muito forte de que coisas novas realmente vão acontecer.
é impressionante a gente perceber, por exemplo, como que porque o calendário vai mudar, né, o ano ali vai mudar, as pessoas começam a fazer já uma grande lista de perspectivas novas para o ano que vem. E talvez você deve ter a sua também, que seja iniciar uma dieta, seja ela começar a academia, ler a Bíblia toda esse ano, ou sei lá o que você tem, iniciar um novo estudo, ou seja lá o propósito que você tenha colocado no coração, e até mesmo, talvez, mesmo com esse pouquinho tempo, esse propósito já tenha sofrido algumas alterações. De repente ali, aquela ideia de começar a academia ainda não aconteceu, não fui até a academia para ver valores e me inscrever, talvez a dieta ainda não começou a rolar, na verdade a segunda-feira que vai começar ainda não chegou e a coisa vai sendo colocada e empurrada mais para frente, até que chega um momento de certa desesperança. E uma das coisas características desse tipo de relação é exatamente o fato de que nós queremos mudança nas nossas vidas pelos nossos próprios esforços. Nós entendemos que nós vamos então alcançar e vamos mudar a perspectiva porque nós tomamos uma decisão ali de que, de forma talvez até mesmo consciente, não, eu preciso mudar a minha questão de atividade física e pronto, eu vou mudar. Mas quais são as questões que precisam realmente acontecer para que isso se torne verdade? Paz e esperança só através de mudança, porque algo precisa realmente mudar. Mas qual vai ser esse algo específico que nesta manhã eu quero deixar com você, que você possa refletir sobre isso, para que uma mudança permanente possa acontecer na sua vida e através da sua vida alcançar também outras pessoas. E a gente vai perceber que o texto que Paulo nos escreve lá em Romanos, no capítulo 5, é bem significativo nesse assunto. Se você tem aí a sua Bíblia, acompanhe comigo o que Paulo vai nos dizer. E ele diz assim no capítulo 5, versículos 1 até 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E olha só que interessante aquilo que a gente vai poder observar desse texto. O contexto daquilo que Paulo está nos escrevendo é bem significativo. Porque quando a gente lembra desde lá do capítulo 1 do livro, ele nos mostra, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, dois grupos de pessoas bastante distintas, mas com o mesmo problema. No capítulo 1, a gente vai perceber que é um grupo de pessoas que querem viver a sua vida totalmente afastadas de Deus, afastadas do seu propósito, e elas mesmas vão governar aquilo que elas vão fazer, elas mesmas vão tomar as suas próprias decisões. De certa forma, nós podemos dizer que elas mesmas serão seus próprios deuses. E olha só o que Paulo vai nos mostrar ali naquele texto. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. No versículo 21 desse mesmo capítulo 1, ele diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O versículo 25 desse capítulo 1 ainda diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então esse primeiro grupo de pessoas
que vivem uma desesperança e total falta de paz, é um grupo de pessoas que, de certa forma, eles estão colocando a si mesmos como os deuses e aqueles que vão delimitar os caminhos que eles vão seguir. É aqueles que vão tomar as decisões por conta própria, sem perceber que, na verdade, nós estamos no mundo criado por Deus e que Ele, sim, foi quem estabeleceu os limites de toda a sua criação, inclusive os nossos próprios limites e aquilo que tem a ver com a nossa própria vida, o caminho em que devemos andar. Nós sabemos pelo Novo Testamento que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a pessoa que ela coloca para si e diz, não, eu não preciso de outras pessoas, eu não preciso de Deus, eu não preciso das Escrituras, eu mesmo sei o que é melhor para mim, essa pessoa está, de certa forma, falando, Deus, você fica de lado e eu vou tomar as decisões. Porém, o que ela vai percebendo é que esse ciclo de desesperança não sai dela. Por quê? Porque passa ano e entra ano e as coisas não mudam de fato. As coisas continuam sendo um mesmo contínuo de nada. Inclusive nós temos aí dentro da própria ideia da filosofia o absurdismo. De pessoas que falam, não, toda a vida é um absurdo, não tem nada do que possa ser útil e que a gente possa aproveitar da vida. Não vale a pena viver. E aí, então, essas pessoas começam a cair numa situação bastante delicada. Mas tem um segundo grupo que também é apresentado aqui na carta aos Romanos, que a gente vai ver a partir do capítulo 2. O capítulo 2, ele diz assim no versículo 1: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Nós temos um segundo grupo, que é aquele grupo extremamente moralista. Aquele grupo de pessoas que vive uma religiosidade e eles entendem que o relacionamento com Deus, esse relacionamento de vida que vai trazer paz e esperança para a vida deles, é um relacionamento baseado em normas, a vida deles é um eterno checklist de coisas que eles têm que fazer. E aí então eles têm lá, eu tenho que fazer 15 minutos de leitura da Bíblia no dia, então eu vou lá e fiz o meu checklist, fiz 15 minutos. Se esses 15 minutos eu aprendi alguma coisa sobre um relacionamento com esse Deus que quer se relacionar comigo ou não, não tem tanta importância. O que importa é ter feito aquilo. Esse é aquele grupo de pessoas que muitas vezes entende que, na verdade, ele tem algo a contribuir para a sua própria salvação. Ele entende que, na verdade, Deus está precisando dele para poder realizar alguma coisa aqui e sem ele nada vai ser feito. Não é sem Deus, é sem aquela pessoa e isso não faz o menor sentido. Paulo, inclusive, vai mencionar sobre isso ainda no capítulo 2, a partir do versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha só, então, o que Paulo vai nos mostrar nesse texto do capítulo 2. Que essas pessoas tinham um grande orgulho e elas achavam nós somos então o
povo escolhido, eu sou alguém escolhido, e eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho a lei, eu tenho os profetas, eu inclusive sou a pessoa apta para ensinar os outros aquilo que elas devem viver e como elas devem se relacionar com Deus. Porém, toda essa religiosidade era extremamente vazia. Era uma religiosidade de obras feitas pelo esforço próprio e não necessariamente obras do fruto do Espírito no coração daquela pessoa. E isso, gente, é muito importante porque é o grande divisor de águas daquilo que vai ser a nossa vida. Nós vamos viver segundo as obras da carne ou segundo o fruto do Espírito. Ninguém está dizendo que na nossa vida e na nossa relação com Deus nós não vamos fazer coisas. Mas qual é o entendimento que eu tenho a respeito daquilo que eu faço? Será que é um entendimento correto? Vindo através da perspectiva de que Deus e o seu Espírito Santo estão agindo em minha vida, ou eu faço isso porque eu posso, eu faço isso porque é isso que vai garantir a minha entrada no céu e o meu relacionamento com esse Deus? O que é interessante é que Paulo vai continuar todo esse pensamento até chegar num momento muito singular da carta, que é o capítulo 3, num dos versículos talvez mais conhecidos da Bíblia, onde ele diz assim no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então veja só, que parece que essa carta que Paulo está escrevendo, de certa forma ela vai ser a carta da desesperança. Como nós vamos encontrar paz e esperança se a realidade é um grupo que está em oposição total a Deus? Talvez aí pudéssemos lembrar daquela parábola que Jesus conta e que está registrada no livro de Lucas, do filho pródigo, daquele menino que é rebelde e ele chega para o pai e fala: me dá todas as coisas aqui que são minhas, eu não quero mais relacionamento contigo, eu quero ir embora e viver a minha vida. E tem outro filho que está lá e que está na casa, que nunca sai, que aparentemente nunca se rebela, mas que na verdade o coração dele está tão afastado do pai quanto o filho mais novo que vai viver a sua vida. Ambos não têm relacionamento com o pai e não conhecem a graça que é estar na casa do pai e morando junto dele. Vemos que então esses dois grupos, eles se encontram nesse momento de, parece que, total desesperança. Nós estamos separados de Deus, não temos esse relacionamento com Ele, mas é exatamente nesse ponto que a carta vai ter uma grande virada. É exatamente nesse ponto que Paulo vai introduzir a figura muito especial de um personagem chamado Abrão. Olha só como ele vai começar o capítulo 4. E ele diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abrão? Se de fato Abrão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Esse momento é um momento muito especial e muito singular da carta. Por quê? Porque o que nós estamos vendo exatamente nesse ponto onde Paulo faz essa citação que está lá em Gênesis, no capítulo 15. Nós lembramos da história da criação, onde Deus criou o homem e criou todo o planeta e colocou esse homem ali para nesse lugar ter inclusive esse relacionamento com Deus. Nós lembramos da história onde nós aprendemos que Deus inclusive ia visitar o homem e ali ter esse contato, esse relacionamento com ele. Mas em um certo momento, registrado ali em Gênesis no capítulo 3, o homem peca e se distancia de Deus. Até mesmo quando ele vai se encontrar com Deus ali, naquele momento na virada do dia no jardim, ele se esconde de Deus. Ele está com medo e está ali todo inseguro desse seu relacionamento. Ele sabe que ele quebrou aquela promessa, aquele mandamento que Deus havia dado para ele. E aí o que vai acontecer? Nós vamos perceber que a história ela vai sendo desenvolvida de uma forma onde a coisa vai ficando cada vez pior.
Logo no capítulo 4, nós temos a história de Caim e Abel, onde um irmão mata o outro irmão num ato de aparente relacionamento com Deus, porque ambos vão fazer um sacrifício. Porém, um sacrifício aceito, o outro não, e aí isso gera aquela primeira morte por assassinato que nós temos registradas na Bíblia. A coisa continua indo cada vez pior, até o momento onde nós temos um personagem muito especial, que é Noé, onde Deus então decide destruir a raça humana e recomeçar tudo com Noé. Talvez a gente poderia falar, bom, então agora a coisa aquietou, tudo resolveu, Noé entrou na jogada, recomeçou tudo do zero, mas a gente percebe que não é assim. Na verdade, o que a história vai nos mostrando a partir daquele momento é que a partir de Noé, a coisa não vai ter uma esperança tão grande em relação ao homem. Por quê? Porque o homem, então, ele começa a habitar as cidades, mas aí você vai ter algo muito significativo, que é o capítulo 11, onde nós temos a história da Torre de Babel. Aquele grupo de pessoas que nós vamos chegar até onde Deus está. Nós vamos chegar naquele lugar. Nós vamos construir aqui a nossa cidade e nós vamos desrespeitar a norma de crescer e nos multiplicar. Nós vamos nos concentrar aqui nesse ambiente e aqui nós vamos construir toda a nossa vida e inclusive o nosso relacionamento com esse Deus vai ser baseado agora nas minhas próprias forças e eu que vou ditar o relacionamento, porque eu é que vou chegar até onde ele está. Que desesperança! E aí então o capítulo 12 de Gênesis se desenvolve apresentando Abraão. Esse homem que é chamado por Deus para sair da casa do pai, sair da sua cidade, do lugar onde habitava e ir para uma nova região, nessa região que Deus iria mostrar para ele e ali então começar todo o plano da redenção que nós conhecemos, que vai culminar no Senhor Jesus. Mas talvez então o que a gente poderia esperar dessa história é o quê? Bom, Deus então chamou um homem, esse homem agora então vai começar as coisas a fluir através dele. Agora a mensagem de paz e esperança está clara, porque tudo vai dar certo. Mas não é assim que a gente vê. Olha só como é conhecer a história de Abraão. No capítulo 12 ainda, Abraão chega na terra de Canaã. E aí quando a gente lê a história, a gente percebe, bom, Deus prometeu dar uma terra para esse homem, e esse homem agora então chegou na terra que Deus havia prometido dar. Então o que vai fazer? Ele vai construir a sua casa, né? Vai armar as suas tendas, como seria na época, vai colocar os seus animais no lugar, e vai começar então a prosperar e ser abençoado. Mas no capítulo 12 ainda, a informação que a gente tem é que Abraão enfrenta fome naquela terra. Fome ali no sentido literal mesmo de morte, do sentido de que a vida estava correndo perigo. E como assim então Deus me chama, me tira da terra onde eu estou habitando com os meus pais para me levar para um outro lugar, e nesse lugar é um lugar de fome e problema. E ele então precisa sair até mesmo daquela terra que havia sido prometida para ele e vai para o Egito. Conhecemos a história, depois de um tempo ele retorna do Egito e ao retornar ele está bastante próspero com animais e o seu sobrinho Ló está habitando com ele. E aí o que a gente vai ver? Bom, agora então é começar a vida. Vamos então, essa terra é uma terra abundante, nós vamos todos viver aqui, vamos viver em paz. Também não é assim que a coisa se desenvolve. Pelo contrário, Abraão e seu sobrinho Ló precisam se separar. E é interessante quando a gente observa o texto, onde ele apresenta que Ló então olha para uma região e vê toda aquela região irrigada, aquela região próspera, né, para os seus rebanhos, e decide ficar ali. E, de certa forma, o texto está tentando nos apresentar que uma região era melhor que a outra. E Abraão vai ficar com aquela que é, de certa forma, inferior, então. E é para lá que Abraão vai. Porém, a história também não termina aí. Ló, por causa de guerras que estão acontecendo ali na região onde ele está, é capturado.
E Abraão agora precisa ir lutar contra os reis daquela região para resgatar o seu sobrinho Ló. Veja só, ele chegou na terra, teve fome, da qual ele precisou fugir e ir para o Egito. Ele retorna e, ao ver toda a terra e ver que uma região é mais irrigada, é de melhor condições, ele fica com a outra. Depois ele tem que lutar na terra para poder resgatar o seu sobrinho Ló. E a gente pergunta, onde está então a paz e a esperança na vida de Abraão? E nesse momento que o capítulo 15, que é o capítulo que Paulo menciona lá no capítulo 5 de Romanos, é tão significativo. Porque então agora Deus se apresenta para Abraão e um dos grandes problemas que Abraão estava vivendo era exatamente o fato de não ter ainda descendente. E Deus faz uma promessa para Abraão e o que o texto vai dizer é: e Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça. Olha só então que questão significativa nós vamos ter quando olhamos para essa realidade que o texto quer apresentar para nós. O que nós vamos perceber então é que a questão da paz e da esperança, elas não estavam focadas naquilo que Abraão estava vivendo de tranquilidade na terra. Não estavam focadas até mesmo em estar vendo as promessas sendo cumpridas, mas estava focada exatamente na esperança que a fé produz no coração daquele que entende as promessas de Deus para a sua vida. E aí então, ao olhar para as promessas de Deus e crer que Deus é capaz e Ele é o Deus único que existe e que pode transformar toda a situação, o texto diz, e ele creu. E isso foi colocado, foi imputado nele como justiça. Veja então que não está a ver com as questões daquilo que foi feito ou deixou de fazer, porque quando nós olhamos para a história de Abraão mesmo, você vai lembrar que no Egito ele mente a respeito da sua esposa, a Sarai. Então, talvez aquele grupo que fala, não, tudo tem que ser feito pelo meu próprio esforço, porque eu tenho que obedecer, porque eu tenho que fazer as coisas todas direitinhas. Nós olhamos para Abraão e vemos, ele não teve essa vida toda direitinha. Mas ele foi aquele que creu em Deus e por isso foi creditado justiça ao seu nome, justiça tal de que hoje nós chamamos inclusive Abraão de o pai da fé. E agora então, com esse exemplo de Abraão em mente, é que Paulo vai começar o capítulo 5 nos dando essas informações de como nós vamos poder viver a paz e a esperança na nossa vida. E o primeiro grande critério que então Paulo vai apresentar para nós é exatamente o fato da base da nossa esperança ser a paz com Deus. É isso que está escrito ali no texto de Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Veja que a mesma realidade que vai acontecer com Abraão, que foi imputado justiça sobre ele, agora também acontece com cada um de nós, comigo e com você. A ideia é que nós fomos justificados pela fé, por essa mesma fé que Abraão teve. Não a fé que está vendo o resultado, e aí então eu falo assim, bom, já que eu vi que a coisa aconteceu, então agora eu creio. Não, é a fé da mesma forma como Jesus diz para Tomé. Bem-aventurados aqueles que não vão ver, mas vão crer nas minhas obras. Que impressionante é essa realidade. E essa paz que Paulo está mencionando aqui é o fato de que nós agora temos paz com Deus. O apóstolo Paulo também lá no livro de Filipenses, ele fala da a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas não é esse mesmo tipo de paz agora aqui a qual ele está falando. Lá em Filipenses ele está falando sobre essa situação de um coração que mesmo dentro das adversidades está tranquilo porque está guardado em Deus. Mas aqui ele está falando de nós termos paz com Deus. A realidade é de que nós estávamos literalmente
em guerra contra ele, nós estávamos contrários a ele. Seja pelo fato de estarmos como aquele primeiro grupo que se afasta totalmente e diz eu não quero você na minha vida, ou talvez por fazer parte do segundo grupo que acha que vai ter um relacionamento com Deus baseado nas suas próprias ações, nos seus próprios méritos. Paulo está dizendo que esses dois grupos não só estão errados, mas esses dois grupos estão afastados de Deus. Eles não têm condições de estar novamente em paz com esse Deus que criou o mundo para ter esse relacionamento íntimo e pessoal com a sua criatura, comigo e com você. Essa ideia de paz com Deus é exatamente o fato de que agora, nós que éramos inimigos, agora nós nos tornamos amigos dele. E temos um relacionamento íntimo e profundo. Se você lembrar daquilo que nós lemos lá no capítulo 1, versículo 18, onde ele diz que a ira de Deus é revelada contra a impiedade e a injustiça dos homens, olha no capítulo 5, a partir do versículo 9, o que ele vai dizer agora. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Veja, aqui no capítulo 1 ele fala de um Deus que está irado com o homem, e agora ele está dizendo que nós fomos salvos dessa ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a paz com Deus. E talvez você já deve ter experimentado alguma situação onde com alguma pessoa, talvez até mesmo uma pessoa querida para você, talvez uma pessoa de um relacionamento muito íntimo, aconteceu alguma coisa que isso foi quebrado, de que aquele relacionamento gostoso, íntimo, profundo, de companheirismo acabou. E em algum momento a reconciliação aconteceu. E vocês puderam novamente estar juntos e sair e de repente comer uma pizza, sei lá o quê. Mas como é gostoso poder estar junto com aqueles que nós gostamos, com aqueles que nós amamos e estarmos em paz com essas pessoas. É interessante que agora, na virada do ano, parece ser uma grande quantidade de memes, inclusive, nas redes sociais aí, falando sobre o problema das pessoas, das famílias que não poderiam se reunir agora para celebrar, seja o Natal ou seja o Ano Novo, porque problemas estavam ali dentro, sejam eles de ordem econômica, política, enfim, ideológica. Pessoas que acabam abraçando algumas coisas que os impede de ter relacionamento íntimo e profundo com as outras pessoas. E agora, Paulo está falando que nós temos o nosso relacionamento com o Senhor restaurado. E Ele agora está conosco. Jesus vai dizer que Ele está inclusive preparando lugar para cada um de nós. E toda essa realidade agora foi transformada numa situação de amizade e de profundidade nos relacionamentos. Mas mais do que só isso, mais do que ter novamente esse relacionamento, é ter a convicção de que a ira de Deus que estava pronta para ser manifestada sobre a nossa vida, agora foi apaziguada por Jesus Cristo. Agora ela foi cancelada toda essa ira e o relacionamento que existe entre nós e o nosso Senhor é um relacionamento de puro amor e proximidade. Isso, gente, é maravilhoso de verdade. Agora, como que tudo isso vai acontecer? O texto vai ser claro, onde ele vai dizer que é por nosso Senhor Jesus Cristo que isso acontece. É por meio dele, do Senhor Jesus, de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então nós vamos ver que o acesso a uma vida de paz e esperança precisa passar pelo Senhor Jesus.
Eu não sei se você já teve a expectativa de estar vivendo uma situação onde você percebia de forma clara, nítida, que era impossível para você resolver aquele problema. Onde você tinha a percepção total de que por mais esforços ou por mais que você tentasse resolver aquilo, seria simplesmente impossível de ser resolvido. Eu creio que praticamente toda a comunidade sabe que o ano passado eu contraí Covid, ali por volta do mês de março. Foi uma situação bastante delicada, onde não só dengue, mas também Covid, e eu fiquei realmente muito mal. E por diversas situações que eu estava vivendo naquele momento, eu não conseguia me internar. E literalmente a família estava sofrendo bastante com isso. Uma situação muito delicada na qual nós estávamos vivendo, até que veio alguém que chegou e falou assim: eu consigo uma vaga para o Dilean no hospital. E como eu sou grato a Deus pela vida desse meu irmão. Como eu sou grato por tudo aquilo que ele fez e pelo quanto ele foi usado por Deus ali naquele momento para resgatar a minha vida, para guardar a minha vida daquela situação. Era uma situação onde nós não tínhamos como resolver o problema. Mas então chega alguém e resolve para a gente. E essa é exatamente a situação que nós estamos vivendo para com Deus. A nossa situação era simplesmente impossível de ser solucionada. Mesmo que nós mesmos morrêssemos na cruz, ainda assim, isso não resolveria o problema. É por isso que precisou vir Jesus para dar a vida dele no meu lugar e no seu lugar, para que agora nós pudéssemos estar vivendo essa paz e essa esperança junto a Deus. A questão é a seguinte: como nós podemos ter um relacionamento íntimo com o Pai? E a resposta do apóstolo Paulo é pela graça. É a graça que vai nos dar essa possibilidade de ter uma vida totalmente renovada e transformada junto ao Pai. Então, se você acha que você pode viver a sua vida da forma como você mesmo quer e que você pode ter os seus próprias metas e objetivos, que você pode definir qual é o caminho que você vai seguir, ou se você acha que você entende que existe uma lista de normas e essa lista de normas é que vai te dar um relacionamento com o Pai, não é assim que funciona. O nosso relacionamento com Ele foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E sem Jesus é impossível estarmos próximos ao Pai. E é por isso que eu quero, nesse momento, convidar você a avaliar a sua vida, a realmente pensar em como está a base e o acesso à paz e esperança na tua vida. Será que você entende realmente que você tem Jesus como esse acesso único a essa vida de paz e esperança? Ou será que no fundo, apesar de eu saber dessas questões que a Bíblia ensina, eu continuo achando que eu tenho que realizar isso, eu tenho que fazer aquilo e que eu posso até dizer: Senhor, ora, nesse momento o Senhor pode descansar um pouquinho porque deixa comigo que isso aqui eu mesmo resolvo. Se a vida está assim, talvez você ainda não tenha entendido todo o sacrifício maravilhoso e grandioso do Senhor Jesus Cristo por mim e por você na cruz do Calvário. Agora, ter essa vida de paz e esperança, ela não é uma vida mística. Ela não é uma vida que deve ser vivida somente de um devaneio pessoal e particular. O que o apóstolo Paulo vai dizer é que nós estamos firmes. Continuando ainda o versículo 2, e mais, ele diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus é o Deus da glória. Essa glória não vai ser uma glória futura. A glória de Deus não é uma glória que vai depender de se ele vai vencer ou não no final, porque ele é o Deus vitorioso, ele é o único Deus. Então, a base que nós temos para poder pensar sobre isso é que a realidade dessa esperança é verdadeira.
Por quê? Porque ela não está focada nos meus próprios méritos, nem naquilo que eu estou vendo como glória ou como realização. Mas ela está focada na glória de Deus, que é um Deus de glória eterna. É interessante se você observar bem o contexto geral aqui do capítulo 5, porque nós vamos perceber que todo o processo da salvação está exposto por Paulo aqui nesse pequeno texto. Nós somos justificados, ou seja, nós somos salvos da condenação do pecado. O processo de santificação, que é esse processo de relacionamento com Deus, onde depois lá no capítulo 8, inclusive, Paulo vai dizer que nós fomos chamados para ser conforme a imagem desse Filho dele, de Jesus Cristo. Ela está contida aqui porque ele é o acesso para que eu possa ter essa nova vida transformada. E ao mesmo tempo aquele que nós chamamos também do terceiro aspecto da salvação, que é a glorificação, que é a esperança de que nós teremos o nosso corpo glorificado e agora não mais só salvo da condenação do pecado, mas também salvo da presença do pecado e da maldade na nossa vida. Esperança aqui, portanto, é uma forte convicção de que Deus é o Deus verdadeiro e que Ele vai caminhar conosco, nos levando nesse processo de glória. Porque a glória, ela é certa, ela não é uma incerteza da vida, ela não é uma possibilidade da vida, mas ela é uma convicção plena que está gravada no coração de todo aquele que tem Jesus na sua vida. Nós temos algumas histórias na Bíblia bem interessantes de pessoas que mesmo ainda nesse tempo, né, que nós vivemos ainda nesta terra, puderam experimentar alguma dessas coisas do futuro. Você lembra de Moisés? Moisés lá no Monte Sinai falando, eu quero te ver face a face, e o Senhor falou, então eu vou passar por você e você vai poder me olhar pelas costas. E a declaração de Moisés é fantástica. Porque ele não falou, ele tem altura X, Y, Z. Ele falou sobre esses atributos de glória de Deus. Ele pôde ver isso de uma forma especial. Isaías também ali no capítulo 6, ele diz que ele vê a glória de Deus sendo apresentada para ele, e a percepção que ele tem então é de que ele é um homem impuro e que ele habita num povo que também tem os seus lábios impuros e afastados de Deus. Nós lembramos, por exemplo, dos discípulos no Monte da Transfiguração, que também puderam experimentar e ver essa glória de Deus sendo apresentada naquele momento. A realidade, então, é uma verdade, uma convicção real no coração de todos aqueles que amam o Senhor. E a esperança que nós temos, ela também é uma força motriz para nos guiar diante das adversidades da vida. O capítulo 5, continuando, o versículo 3 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Talvez se você já está meio decepcionado com você, porque você achou que esse ano tudo seria diferente, porque esse ano as coisas seriam diferentes, porque você tinha colocado decisões e resoluções no seu coração e chegou agora no dia 9 e está percebendo que na verdade está tudo igual ou até pior do que o ano passado. Saiba que essa esperança que nós estamos falando e que Paulo está mencionando aqui no capítulo 5, ela não decepciona. E por que ela não decepciona? Olha só o que ele vai dizer, que nós nos gloriamos nas tribulações, e aqui não significa estar feliz porque eu estou passando por dificuldades, por provações, por tribulações. Não é isso. Não há uma alegria em viver no problema. O cristão cheio de esperança sabe que o sofrimento produz também bons frutos de reflexão e de relacionamento com Deus. Na verdade, nós lembramos que o nosso próprio Senhor Jesus sofreu aqui nessa terra. E nós sabemos o que está aguardado para todos nós. É por isso que mesmo em meio a essas adversidades da vida, o cristão ele tem algumas características diferentes de como olhar
para os problemas. Veja só, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando nós olhamos, por exemplo, daquela lista incrível dos heróis da fé, como são chamados, lá do capítulo de Hebreus 11, nós vemos pessoas que, sim, conquistaram reinos e fizeram tantas coisas, mas nós também lemos sobre aqueles que foram mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, pessoas que andaram errantes. Nós vemos pessoas que estavam com uma convicção plena da glória de Deus, mesmo que aqui na terra elas não estavam vendo um caminho de tanta bonança dessa forma. Nós podemos perceber que a esperança, a perseverança dentro desses momentos de tribulação, ela vai produzir um caráter aprovado. E que grandiosidade é isso! Quantas pessoas você deve conhecer que você olha e fala, é uma pessoa que o caráter dela não está ok. Ela, no meio das dificuldades e das adversidades, a coisa espana. É interessante que o próprio apóstolo Paulo falou de pessoas que, amando esse mundo como Demas, abandonaram e seguiram o rumo dessa presente era. Pessoas que inclusive eram más, como Alexandre o Latueiro, que fez mal a ele. Nós sabemos de pessoas que têm um caráter que não é aprovado. Mas também conhecemos pessoas que, em meio às adversidades, como Jó, pôde falar, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu realmente te conheço. Agora eu tenho um relacionamento íntimo e profundo totalmente diferente com o Senhor. E ele vai dizer então que esse caráter aprovado, no meio desse relacionamento com esse Deus grandioso, produz esperança. Então veja, a esperança nas tribulações produz perseverança, a perseverança, o caráter aprovado, esperança de novo. E é por isso então que nós podemos ter essa paz e esperança. Por quê? Porque houve mudança no nosso coração. Houve mudança real na nossa vida. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus. Nós agora somos amigos, nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus, e esse processo de mudança na nossa vida transforma totalmente a nossa forma de viver e nos impulsiona a viver com esse caráter aprovado. Pessoas que, em meio a talvez um grande número de dificuldades e desesperanças, mantêm firme a sua esperança, porque sabem em quem elas têm confiado. E que o seu coração, e que o meu coração também, possa estar firme nessa promessa, possa estar firme no Deus da esperança, e que tenhamos um feliz 2022. Deus te abençoe. Temos que aprender a esperar. Pararara, parará. Temos que aprender a esperar. Vocês já estavam aí? E eu aqui esperando? Tudo bem, turminha? É sempre uma alegria muito grande estar com você. Mãe, o bolo tá pronto? Não quero mais ficar esperando aqui. Filho, eu tô agora conversando com o pessoal da Turma das Nações. Espera só um pouquinho, tá? Desculpa, gente. Bem, como eu estava falando, é sempre uma alegria muito grande estar com agora, vocês. tá pronto? Espera só um pouquinho. Filho, eu acabei de colocar o bolo no forno. Precisa esperar mais um pouco, porque se eu abrir o forno antes da hora, eu vou estragar tudo, tá bom? Precisa aprender a esperar a hora certa. Tá? Amiguinhos, esperar é uma coisa muito difícil. E nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos aprender a esperar. Sim, porque imagina só, se eu não souber esperar e for lá no forno e tirar o bolo agora, eu vou estragar o bolo.
Eu preciso esperar a hora certa para tirar o bolo no forno. Assim ele vai ficar uma delícia. Pois é, mas às vezes nós ficamos tão cansados de esperar, não é verdade? E aí, quem será que pode ajudar a gente a esperar do jeito certo? Quem será? Tic-tac, 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 tic-tac. Eu acho que você sabe quem é que pode ajudar a gente a esperar do jeito certo. Sim, é Deus. Deus é aquele que pode nos ajudar a esperar nesse momento tão difícil. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por nada. Tudo a gente tem que contar para Deus. Então, conte para Deus como você está se sentindo nesse momento difícil de espera. Conte para Ele se você está zangado, irritado, nervoso, com medo, triste, se sentindo sozinho, chateado, não sei. Conte para Ele tudo que você está sentindo nesse momento de espera. Ele vai ajudar você, porque Ele te ama muito. E se você estiver muito cansado de esperar, lembre-se de outra coisa que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, confie no amor e na bondade de Deus. E assim nós vamos poder aprender a esperar com alegria no Senhor. Vamos falar com Deus? Vamos pedir para Ele nos ajudar? Então vamos orar. Querido Deus, como é difícil esperar. E como muitas vezes nós nos sentimos cansados, chateados, irritados, ansiosos. Mas nós queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos e pedir que o Senhor nos ajude a passar por esse momento difícil de espera, confiando no Seu amor e na Sua bondade. Ajuda a gente a esperar do jeito certo, ou seja, do Seu jeito, tá bom, Deus? Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ai, que gostoso falar com Deus. E agora, eu tenho uma ideia. Que tal, para você lembrar sempre dessa lição de saber esperar, que tal você e sua família prepararem um bolo bem gostoso todos juntos? Se você fizer isso, tira uma foto e manda pra gente aqui na Turma das Nações. No e-mail turmadaznacoes@ibnu.com.br. Mas acho que não vai dar para eu fazer um bolo com a minha família. Tudo bem, temos uma outra ideia para você. Você pode fazer um desenho bem bonito de um bolo bem gostoso. Capricha e manda pra gente também aqui no e-mail da Turma das Nações. Tudo bem? Nós amamos receber os trabalhos que vocês fazem, as fotinhos de vocês. Então, vamos lá. Capriche e eu também vou esperar vocês mandarem as fotos e os trabalhos de vocês, tá bom? Muito bem. Enquanto isso, vou esperar com muita paciência o tempo do nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau! E a partir do dia 16 de janeiro nós vamos retornar com as atividades com os adolescentes. Então você, adole da IBNU, você família que tem adoles, se prepare, porque dia 16 nós voltamos com as nossas atividades presenciais e queremos ter você ali com a gente para a gente poder sonhar esse ano de 2022, muitas atividades novas para você.
diante de ti.